iniciar, né, hoje, a matéria de soteriologia, que é o quê? A doutrina da salvação, tá? Então nós vamos trabalhar essa disciplina, e aí é interessante que vocês percebem que há uma sequência, né? Segundo a minha perspectiva, eu coloquei uma matéria correlacionando com a outra para podermos aí seguir uma lógica e de alguma forma ajudar na memorização, no relacionamento de uma matéria com a outra. Então, essa é a ideia da ordem que vocês estão encontrando aí, tanto no material didático, né, como também aqui na nossa grade, tá? Então, na aula, ou melhor, nas aulas anteriores, nós trabalhamos aí a matéria de ramatiologia, e é claro, irmãos, aqui nós estamos, é um panorama dessas matérias. É impossível nós termos um curso aqui que a gente delongue muito tempo em cada matéria, porque senão a gente vai fazer um curso básico de 4 anos, né? E não é essa a ideia. 4 anos é vocês fazerem o bacharel. Essa aqui é a ideia. Vocês terem o diploma de bacharel. Então, a ideia é vocês lerem o material, vocês estudarem, vocês pesquisarem, né, como muitos de vocês já fazem, outros já têm uma bagagem aí de longas datas de estudo. Então, a gente trabalha aqui aquelas ideias centrais de cada disciplina, mas não significa que nós nos tornamos especialistas em ramatiologia, que foi a disciplina passada. Você fala, então ramatiologia é isso? Não, claro que não, ali é o básico, né? Por isso que o nosso curso é um curso denominado básico. A matiologia é muito mais, você tem muito mais coisas para tratar, muito mais coisas para falar, mas nós temos aqui um curso básico. Então vocês veem bem, nós já eliminamos, né? No sentido de ter completado, feito o volume 1, completamos na aula passada, segunda-feira, o volume 2, e já estamos iniciando aqui o volume 3, tá? Para a gente tentar fazer esse curso num padrão aí de 2 anos, tá? Essa aqui é a ideia. Então, um curso básico de 2 anos, ainda que seja, fica na dependência de vocês, né? Se vocês quiserem fazer em 3 meses, vocês podem fazer. É um curso EAD que não depende necessariamente de mim. Mas, fala sério, imagina que vocês tivessem o curso, somente o curso apostilado. Daria para aprender, trocar essas experiências, esses conhecimentos, nós, né, aprendemos aqui uns com os outros? Daria para fazer isso, irmãos? Não dá, porque você, apesar de ser um autodidata, está ali aprendendo, mas essa troca de experiência, um pergunta uma coisa, o outro faz uma colocação, o outro acrescenta alguma coisa, só vai enriquecendo. Então é por isso que, quando eu decidi montar essa estrutura que nós temos hoje, eu falei, uma das minhas prioridades vai ser dar aula online, porque a maioria dos cursos que vocês têm aí manda, quando tem, né, um materialzinho, um michuruca aí para as pessoas, a pessoa estuda e emitem, depois faz a prova, emite o diploma, e a pessoa se considera ali um bacharel em teologia, e na verdade, quando você vai realmente precisar do conhecimento, você não tem, por quê? Você só tem o diploma, mas o conhecimento mesmo que é bom, você não tem. A nossa proposta aqui é conhecimento, é a ideia do bereano mesmo. Vamos ver se o que a pessoa está propondo, se as ideias que estão sendo propostas aí têm fundamentação bíblica. Então vocês veem que nós entramos na aula passada em debate sobre visões diferentes, né, acerca de um determinado ponto, e nessa que nós entramos, vocês aprenderam como que funciona aí, né? O pastor Paulo se posicionou, deu ali a fundamentação dele, os textos bíblicos, né? Outros irmãos aí falaram, mas tem um texto bíblico que fala assim. Então, a ideia geral é, o princípio básico é a Bíblia, é a palavra. Não é o que eu acho, não é o que o Pedro, o Felipe, o pastor Paulo, nossa irmã Viviane, o Tiago que entrou agora acha. É o que a Bíblia diz. Tá? Então, o nosso fundamento tem que ser a Bíblia, porque ela é autoritativa, ou seja, a palavra final é dela, pronto e acabou, independente do que eu acho. Né? Se a Bíblia está falando, e eu sempre digo, a Bíblia falando, mas bem interpretada. Que não adianta também falar, a Bíblia está falando, mas a pessoa está fazendo uma interpretação errada. Né? Aí não, é a Bíblia falando, a Bíblia ensinando, mas de uma forma bem interpretada. Então, hoje nós vamos iniciar aí a nossa matéria de soteriologia, e vocês vão ver que tem aqui um debate, ao final, né, principalmente, tem um debate forte. Então, eu já preciso, irmãos, aqui, saber de vocês quem é da linha arminiana e quem é da linha calvinista, para a gente já poder ajustar aqui as nossas aulas, tá? Com respeito sempre às duas
visões. Então, é indiferente que linha que você segue, não tem problema. São propostas diferentes, né? São visões diferentes, mas no final dessas visões, todos concordam que haverá salvação. Então, é você enxergar determinada coisa sobre uma perspectiva, a outra pessoa enxergar sobre outra perspectiva, mas é somente na glória que nós vamos saber quem realmente está certo quanto aos debates que tem entre arminianos e calvinistas, que não é aqui na aula que nós vamos resolver, um debate que está aí há quase 500 anos. Né? Ninguém consegue resolver essa questão. Você se posiciona, você tem visões, né, linhas de pensamento, respeitando sempre. Né? Eu gostei muito da fala do pastor Paulo, na aula passada, que o pastor Paulo ele disse, né, falou, tem muita coisa que o pastor Odilon ensina aqui que eu não concordo, né, eu não me alinho com o direcionamento que ele toma, mas eu respeito, né, da mesma forma que eu respeito a opinião de vocês, da mesma forma que eu respeito a visão de vocês, a visão do pastor Paulo, irmão Viviane, Tiago, Pedro, Felipe, só que é assim, quando vocês falam alguma coisa, necessariamente a gente tem que entrar na discussão, ir para o texto bíblico e tentar mostrar aquilo que o texto bíblico diz. Só que nem sempre a visão que a gente coloca no texto bíblico, todos vão concordar aqui. Irmãos, e não tem problema, vocês não são massas. Aqui nós ensinamos, além da Bíblia, vocês também são ensinados ao quê? A ter um pensamento autônomo. Então, eu sempre aprendi isso, mas quando eu fui estudar filosofia, isso aflorou ainda mais dentro da minha perspectiva. Filosofia, meu amigo, ela é o quê? A pura, ela é o extrato do pensar independente, tá? Então, não é porque eu estou falando algo aqui que vocês falam, não, o pastor está falando, nós temos... Não, pelo contrário. Sempre é a ideia. Eu falo, analiso o que eu estou falando, ver se tem coerência o que eu estou falando, ver se está alinhado, pelo menos, com uma fundamentação bíblica, tá? E aí você pode emitir a sua opinião. Então, eu vou pedir, antes ver aqui que o Pedro levantou a mão, depois que os outros irmãos forem entrando, aí a gente vai entendendo, tá? O que, de certa forma, um pensa, o outro pensa, até para a gente alinhar aqui como que nós vamos trabalhar essa matéria de soteriologia, tá? Eu vou, irmãos, fazer a pergunta aqui individual e depois faremos para os outros irmãos também, se não entrar nessa aula, na próxima aula, até, isso aqui já é uma deixa para a gente dividir os dois grupos que nós vamos montar aqui, porque nós vamos ter um debate, tá? Entre calvinistas e arminianos, por umas 2 aulas aí, nós vamos ter um Vejam Só online aqui, tá bom? Felipe, você é alinhado com a doutrina arminiana, que fala do livre-arbítrio, ou a doutrina calvinista, que fala sobre a predestinação? Só fala qual é a que você é alinhado, não precisa explicar nada. Arminiana. Arminiana, Pedro. Armínio. Pastor Paulo. Arminiano. Arminiano. Irmã Viviane. Arminiano. Tiago. Eu já fui calvinista, mas ultimamente tenho mudado a minha forma de pensar. Eita, então nós temos aqui, irmãos. Tanto o Tiago já, né? Foi ali um momento calvinista na linha de pensamento, e aí o Tiago agora está mudando. Mas nós vamos ver então os outros irmãos que entrarem, e depois nós vamos aí dividir os grupos, vou ver como que a gente faz, né, ou como vocês querem fazer, para a gente, ao final, tá? Primeiro nós vamos construindo aqui o pensamento, quando vocês estiverem ali alicerçados na questão da doutrina da salvação, aí a gente monta o grupo, e qual que é a intenção deste grupo e desse debate? É você exercitar o respeito pela outra visão. Por quê? A outra visão, eu sou arminiano também, a outra visão, que é a visão calvinista, tem uma fundamentação muito sólida. Só que eles partem de uma outra perspectiva. É essa que é a diferença. Nós vamos tentar mostrar isso, né? Então, quando você fala da questão do calvinismo, não é simplesmente uma vez salvo, salvo para sempre, irmãos. A linha calvinista tem toda uma estrutura de pensamento, tem uma estrutura lógica no pensamento deles, ainda que nós não concordamos. Eu não concordo de forma nenhuma, tá? Então nós vamos trabalhar essas questões, vamos fazer estudando, vendo as questões gerais, vamos aprender muita coisa, reforçar muita coisa, trocar aqui experiências, e aí quando estiver bem alicerçado, lá para o finalzinho dessa disciplina, aí a gente monta os debates para fechar a disciplina, tá bom? O Pedro, pode falar, Pedro, por gentileza.
Ô, pastor, nós tá na matéria de soteriologia já? Já. Porque a armatiologia, nós acabamos. Eu até tinha dito em uma das aulas, eu ia falar, irmão, mais umas 2 aulas a gente já encerra a matéria de armatiologia, tá? A não ser que vocês queiram perguntar alguma coisa que passou, fique à vontade, não tem problema nenhum, tá? Ó, passou lá, fiquei com a dúvida acerca da armatiologia, pode perguntar. Aí a gente ajusta aí, não tem problema nenhum, tá? Entendido, então, essas questões? Podemos iniciar aqui? Ô, Dilon, já subiu no site já essa matéria? Qual você fala? A soteriologia? Tiago, eu cobrei o pessoal da plataforma. Eu vou dar uma olhadinha, uma olhada amanhã sobre essa questão se eles já subiram lá. Eu vou verificar na plataforma e se não subiu, eu vou cobrá-los, tá? E eu tenho que pedir desculpas a vocês, porque eu coloquei, irmãos, o link lá direto e eu fiz um teste aqui no meu computador, no meu celular, e estava normal. Então eu clico aqui, subiu normal. Então para mim estava tudo ok, né? Aí teve a irmã Rafaela, que foi tentar abrir lá, e realmente estava conseguindo. Como eu hoje trabalhei das 6 da manhã às 6 horas da tarde, às 18, né? Então, no meu serviço não tem como eu ajustar isso, né? O Thiago deu até umas dicas aí, eu vou dar uma olhada amanhã, porque amanhã eu estou de folga, e ver a questão do baixar, como é direitinho, aí eu mando o link para vocês de novo, tá? Aí eu acho que o Felipe, né, fez uma pergunta, ou melhor, colocou algo lá acerca do YouTube. Eu não subi essas disciplinas para o YouTube por conta dos temas que nós tratamos ali. E você sabe que tem muita gente maldosa, né? Pode tirar as nossas falas do contexto, né? Questão que vocês falaram, que nós comentamos de possessão, toda essa questão. Então, se tirar do contexto, tem muita gente maldosa aí. Aí pode complicar, principalmente para mim, tá bom? Por isso que eu não vou subir essas aulas para o YouTube, mas vocês têm essas aulas aí no grupo, né, da FATEBE, tá bom? Mais alguma dúvida? Então vamos lá. Aparece para vocês aí a matéria? Sim. Sim. Tá? Irmãos, tem alguém assistindo a aula de celular? Sim, eu tô. Tá? Pastor Paulo, para o senhor, na visualização, aparece bem aqui, não tem nenhuma dificuldade de visualização, as letras, está tudo ok, dá para enxergar bem? Dá para enxergar bem, bem mesmo. Ótimo, então. Não, deixa você psicologia. Isso, ótimo. Então eu vou manter esse padrão aqui, porque eu sempre procuro deixar o máximo que eu posso de tela aqui para facilitar a leitura de vocês aí. Então vamos lá, irmãos, trabalhar essa questão. A soteriologia, né? Ele é o estudo da salvação humana. Então, a teologia sistemática, tudo isso aqui faz parte do que nós chamamos teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? O próprio nome já diz, é a teologia sistematizada, ou seja, organizada pelas suas respectivas áreas. Qual que é o problema geral da membresia da igreja? E aí, quando eu falo a membresia da igreja, eu estou falando os irmãos no geral, que não estudam a teologia. Eles pegam esses versos de todas as matérias que nós já estudamos até agora e fica tudo quebrado na cabeça da pessoa. A pessoa não consegue fazer conexão. A partir do momento que você organiza a teologia por temas, você consegue encaixá-la melhor. Você consegue fazer um correlacionamento dos textos bíblicos melhor. Então, a teologia sistemática, ela sistematiza, ou seja, ela organiza o conhecimento bíblico por áreas da Bíblia, né? Então, vocês veem que lá, tirando a própria hermenêutica, né, que faz parte da teologia sistemática também, primeiro vocês aprenderam a bibliologia, falamos toda aquela questão da Bíblia, de onde que a Bíblia veio, o que é a Bíblia, inspiração, iluminação, inspiração verbal, inspiração plenária, falamos dos materiais que a Bíblia foi escrita, da autoridade da Bíblia. Depois, nós trabalhamos com a teontologia, que é a doutrina sobre Deus. Depois, nós trabalhamos a cristologia, trabalhamos a pneumatologia, trabalhamos a antropologia, a ramatiologia e agora a soteriologia. E, vez por outra, o que acontece? Quando nós estamos falando de uma matéria, nós nos remetemos a outra, porque elas estão o quê? Interconectadas. Isso é a teologia sistemática. E aí você sempre tem o quê? O logia no final. Então, logia no grego é o estudo, né? A doutrina, o ensino sobre determinada coisa. Da mesma forma que você tem aí nas disciplinas
seculares, você tem a biologia, você tem a sociologia, todas essas disciplinas têm a ver com o estudo de alguma coisa, tá? Então, no nosso caso, a palavra logos, né? Palavra, princípio, ensino, e aqui nós tomamos logia como ensino da soteria, ou seja, ensino sobre a salvação. Visto que salvação, o termo salvação no grego é soteria. Então, quando nós falamos soteriologia, nós estamos simplesmente falando que é o estudo sobre a salvação, tá? Então, essa salvação, no sentido bíblico, ela está relacionada com o resgate do homem escravizado pelo pecado, que nós estudamos onde? Na matéria de armatiologia, tá? Então, o que é salvar? A ideia de libertar ou proteger. Então, quando você salva alguém, você está libertando. E, ao mesmo tempo, você também está protegendo. Então, essa palavra, ela carrega a ideia de vitória, de saúde, de preservação. Tudo isso aqui no sentido da salvação bíblica. Às vezes a Bíblia usa palavras como salvo ou salvação para se referir à libertação temporária e física, tal como libertação de Paulo na prisão. E é claro, quando nós falamos da salvação aqui, nós estamos falando no sentido espiritual e não no sentido literal, tal qual Paulo foi salvo da prisão. Foi uma libertação temporária, tá? O uso mais frequente da palavra salvação tem a ver com libertação eterna e espiritual. Quando Paulo disse ao carcereiro de Filipos o que ele precisava fazer para ser salvo, Paulo estava se referindo ao destino eterno do carcereiro, né? Jesus igualou o ser salvo com entrar no reino de Deus. Então, a salvação que nós nos referimos aqui na soteriologia é essa salvação no sentido da libertação do pecado e da nossa entrada no céu. É essa que é a ideia. Aqui nós vamos dar um salto, porque no início eu faço uma conexão com a matéria anterior. Então, vocês já estudaram essa queda do homem, que trouxe a culpa, que trouxe a vergonha, e as consequências para a mulher, né, a multiplicação dos sofrimentos da gravidez, os conflitos com o esposo, toda aquela questão que nós falamos do que o pecado gerou para a humanidade, né? E aqui as consequências para o homem, confusão no comando da família, confusão na ordem natural da vida, no sentido da relação do homem com a natureza, o próprio cansaço do homem pelo trabalho, confrontação com a miséria, e aqui nós temos a esperança para o casal com base em Gênesis, o capítulo 3 e o verso 15, que em uma das aulas nós trabalhamos aquela ideia e tudo na Bíblia está vinculado a Gênesis 3:15. Semanas atrás, eu vi o pastor Carlos Augusto Vailate, acredito que vocês conheçam, tendo uma outra interpretação sobre Gênesis 3:15. E eu assisti, né, ali parte do que ele estava falando, ele diz o seguinte, que Gênesis 3:15, você pode chegar à ideia de que o descendente da mulher era Jesus, ou é Jesus, não porque a Bíblia diz diretamente, mas por inferência. Você não vai ter um texto dizendo literalmente que aquele descendente da mulher é Jesus. Tá aqui, ó, o descendente da mulher. Você não vai encontrar um texto de prova explícito, né? Claro, dizendo, ó, Jesus é o descendente da mulher que Deus prometeu lá no Jardim do Éden. Não, mas você vai encontrar mostrando Jesus como o descendente da mulher, ou nascido de mulher, né? Mas como o descendente da mulher de Gênesis 3:15 você não vai encontrar. Tudo bem? Deu para entender? Sim. Sim. Vocês não vão encontrar isso. E aí o pastor o Carlos Augusto, né, ele é partidário da interpretação que o descendente da mulher ali é a igreja, são os salvos em Cristo, tanto do Velho, quando eu falei igreja aqui, desculpa, né, na verdade os salvos, tanto do Velho como do Novo Testamento. E a serpente ali realmente é a batalha contra as forças do mal, não necessariamente Satanás, mas as forças do mal, e as forças do mal, não somente maligna no sentido espiritual, mas tudo que é maldade, tá? Eu não concordo com a visão dele, porque apesar de nós entendermos, concordarmos com ele, claro, que não há um verso na Bíblia dizendo, literalmente,
o descendente da mulher de Gênesis 3,15 é Jesus. Você não vai encontrar um verso assim. Mas toda a estrutura bíblica, ao nosso ver, aponta para isso. Porque as promessas só vão sendo o quê? Sendo feitas, ou melhor, refeitas, renovadas. Tudo bem? Então, em cada momento da história, essa promessa ela é renovada, uma aliança com o que Deus vai fazendo com esse ser humano até chegar Cristo. Então, na cronologia bíblica, você vai perceber e por inferência, ou seja, de forma indireta, nós chegamos nessa ideia de que o descendente da mulher se refere a Cristo. Vocês sabiam que tem essa outra interpretação para esse descendente da mulher, que o pastor Carlos Augusto vai lá te defende? Vocês sabiam disso aí? Porque a maioria de nós só vê essa, né? Não. Mas tem. Não sabia, não. Eles veem esse verso de forma diferente. Por isso que eu digo, né, irmãos, a gente respeita. Olha aí o que o pastor Paulo falou, né, na aula passada. O pastor Carlos Augusto Vailate é um teólogo respeitado, doutor em teologia. Só que eu acredito que vocês, né, não concordam com a visão dele, mas nem por isso a gente vai falar que ele não conhece de Bíblia. Né? Claro que ele conhece muito, só que nós não concordamos com a visão dele. Da mesma forma que nós não concordamos com Augusto Nicodemos, que nós não concordamos com Hernandes Dias Lopes, que nós não concordamos com Jonas Madureira e tantos outros ensinadores calvinistas acerca da salvação. Então, não é incomum a gente discordar em termos de linhas de interpretação. Isso é a coisa mais natural que tem no meio de quem se pretende estudar, conhecer a Bíblia. Tá? Então, não há unanimidade em alguns pontos. Tá? A gente só tem que olhar, se fundamentar e falar, olha, eu me posiciono desse jeito. O que não pode, irmãos, aí eu discordo totalmente, é o achismo. É você não ter fundamentação para aquilo que você está falando, ou discordar por discordar. Aí você passa vergonha. Tá? E eu estou falando que você não passa vergonha aqui. Eu estou falando que você vai passar vergonha como um pregador, uma pregadora, como um ensinador, uma ensinadora, como um pastor, tá? Como uma pessoa que fala de Cristo. Você vai passar vergonha se você ficar no achismo. Então você tem que defender com coerência, com razão e com uma fundamentação bíblica. Nesse ponto, não é problema nenhum você discordar. Então, imagina o seguinte, que nós falamos aqui da harmatiologia e nós estamos estudando, estamos aqui trabalhando os textos, olhando para os versos e nós falamos e chegamos, né, pelos versos à conclusão que o homem foi afetado pelo pecado e toda a natureza dele foi corrompida. Aí mostramos todos os versos, trabalhamos a ideia, fazemos as conexões, vemos que é bíblico. Aí chega, por exemplo, aqui, tá? Só vou citar como exemplo, o Tiago e fala, ó, mas eu não concordo que o pecado afetou a natureza humana. Aí eu falo pro Tiago assim, tá bom, Tiago, você tem todo o direito de discordar, mas mostra para mim um texto bíblico, ou textos bíblicos. Aí o Tiago fala, olha, eu só acho isso, né? Eu não concordo com o que vocês estão falando, mas Tiago, tudo bem, nós estamos mostrando os textos bíblicos fundamentando ao nosso lado. Mostra para nós, para você poder fundamentar o que você está falando. Ah, irmão, eu só acho assim, pronto, acabou. Não, irmãos, não funciona assim, isso não é ser inteligente. Você tem que entrar para uma discussão, você pode discordar, você tem todo o direito de discordar, mas você não pode ficar no achismo. Eu acho que é assim. Né? Você tem que ir lá discordar e fundamentar a sua discordância. Tá bom? Todos têm o direito de fazer isso. Felipe? Não, pastor, era somente interessante isso, porque esses dias eu estava assistindo um debate lá da Rádio FM Musical, do pastor César Cavalcante, e aquele pastor Tony Souza, a respeito do unicismo e também o trinitarianismo, né? Que o unicismo crê que Jesus e o Pai é a mesma pessoa, né? Isso. E vocês lembram que nós estudamos isso aí, né? Em cristologia, nós trabalhamos essa ideia com vocês do triteísmo, falamos de tudo. Então, vocês veem, irmãos, que até para assistir um debate hoje, você precisa conhecer de Bíblia. Porque, Felipe, como que você vai assistir um debate se você... Porque ali, muitas das vezes, né, eu já fui pro debate lá no Vejam Só. A gente procura... me convidaram faz 2 semanas aí para ir de novo lá, mas eu não teria como por conta do meu trabalho. Mas me convidaram faz 2 semanas para um debate. Só o que acontece? Lá a gente procura não usar termo técnico, termo teológico, porque a gente sabe que a maioria das pessoas que assistem não tem muito domínio, né, dessa terminologia técnica.
mas às vezes não dá, não tem como. Né? Se eu falar lá, olha, mas dentro da soteriologia, vocês, né, que estão agora estudando, pastor Paulo, que já estuda aí, já faz um bom tempo da aula também, está acostumado com esses termos, mas o público comum não está. Então, se eu falar lá, não, mas na perspectiva da soteriologia, quem já estudou teologia sabe do que eu estou falando, mas uma grande maioria não estudou. Então, até para a gente usar o linguajar é complicado, tá? Para que o público entenda o que a gente está falando ali. Então, é muito interessante estudar até para você poder assistir um debate, porque senão você não vai entender nada do que o povo está falando ali no debate. Eu assisti, irmãos, até salvei, tá aqui, né? Salvo no meu Instagram. Você já, eu não sei se você já conhece, segue, o nome dele é Sérgio, alguma coisa, ele é um cientista ateu, o pessoal chama ele de Serjão, ele vai em vários debates aí, ele leva também no programa dele religiosos, né? Já foram lá religiosos, e eu vi um debate recente dele com um ex-ateu que se converteu usando, ele se converteu, não essa conversão a Cristo, ele não nasceu de novo, vou usar essa expressão, mas ele era um ateu e agora ele é um cristão católico. Através do quê? De um argumento de São Tomás de Aquino, fundamentado na filosofia. Então ele estava usando o argumento do motor imóvel, né, do ato potência de Aristóteles. Eu que estudei filosofia, eu sei perfeitamente o que ele está dizendo. Agora, se eu mandar para vocês, que eu acredito que aqui ninguém estudou filosofia, vocês não vão entender nada do que ele está falando. Por mais que ele tente ali usar um linguajar mais simples, mas não dá para você entender o que ele está falando se você não tiver as bases filosóficas antes. Então eu falei, olha o que é interessante. Até para você aprender com os outros, aprofundar o teu conhecimento, você precisa ter uma base, uma estrutura de conhecimento antecipada. Porque senão você não tem nem condição de assistir um debate desse, que você não vai entender nada. Então essa é a lógica. Nós lançamos, por isso, do curso básico, né? Nós lançamos as bases, e a partir das bases, vocês vão estruturando mais ainda o conhecimento de vocês. Né? E eu vou estruturando mais ainda o meu conhecimento, porque eu não paro de estudar, eu não sei nada. Eu estou aí me matando dia após dia para poder aprender alguma coisa. E quanto mais eu aprendo, essa é a angústia socrática, né? Mais eu sei que nada sei. Essa que é a ideia. Tá bom? Alguma pergunta até aqui? Colocação? Podemos continuar? Então vamos lá. Passamos aí pela questão de Adão e Eva, né? Algumas perguntas sobre salvação. Agora aqui a gente já pode começar a falar e entrar na soteriologia mesmo, né? Somos salvos de quê? Na doutrina cristã da salvação, somos salvos da ira. Ira aqui, entre aspas. Quer dizer, do julgamento de Deus sobre o pecado. O nosso pecado separou-nos de Deus, ramatiologia, e a consequência do pecado é a morte. Salvação bíblica se refere à libertação da consequência do pecado e envolve, portanto, remoção do pecado. Então, quando nós falamos de salvação, nós estamos indicando a salvação da ira ou do julgamento de Deus. Pedro, agora nós vamos começar a entender um pouco aquela pergunta que você fez lá atrás, tá? É nessa matéria que nós vamos trabalhar uma resposta dificílima, é uma pergunta dificílima com uma resposta também dificílima, tá? Mas nós vamos trabalhar. Quem pode salvar? Só Deus pode remover pecado e livrar-nos da penalidade do pecado. Irmãos, isso aqui que eu estou falando é uma frase simples, não é? Sim ou não? Sim. Ó, Sim. quem pode salvar? É uma pergunta. A resposta é: só Deus pode remover pecado e livrar-nos da penalidade do pecado. É uma resposta simples para uma pergunta simples. Mas, quando eu inverto e começo a fazer algumas perguntas, as pessoas normalmente começam a tentar mudar isso aqui, inconscientemente. Então, vamos começar a entrar na soteriologia mesmo. Antes de eu entrar aqui, ó, como Deus salva, né? Vamos trabalhar um pouquinho essa questão aqui. Quando você pensa em qualquer outra religião, pense em qualquer outra religião. Na perspectiva dessas pessoas que estão nessas religiões, eles serão salvos. E aí, nós como crentes,
que quando não conhecemos essas doutrinas basilares, somos pegos com o seguinte pensamento: mas será que não vai ter um jeitinho? Porque as pessoas lá estão se esforçando, são boazinhas, estão seguindo ali a sua religião. Essas pessoas não serão salvas? Como assim? Se você pegar ali o católico, domingo passado foi o domingo de Ramos, esse domingo agora é a Páscoa, né? O pessoal fica sem comer carne. Domingo de Ramos aqui no meu bairro mesmo teve uma procissão, o pessoal com os ramos ali para simbolizar a entrada de Jesus em Jerusalém. Como que essas pessoas não vão ser salvas? Aí imagine a tua avózinha, o teu avôzinho, que era tão bonzinho, uma pessoa que tinha até um bom caráter, e aí você fala, ele foi salvo de alguma forma. E aí eu estou falando pessoas que não aceitaram Jesus, tá? Eles vão ser salvos. Deus, de alguma forma, vai salvar essas pessoas. Nós, agora eu estou falando de forma geral, quando respondemos essa pergunta, quem pode salvar? E a resposta é, só Deus pode remover pecado e livrar-nos da penalidade do pecado. É simples essa resposta, mas quando nós começamos a fazer essas outras colocações que eu acabei de fazer, as pessoas começam inconscientemente a titubear, achar que essas pessoas serão salvas. Então agora nós vamos já começar a pegar pesado nessa questão. A pergunta que eu faço para vocês é, fora de Cristo, fora do novo nascimento em Cristo, existe possibilidade de salvação? Não. 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 Viviane? Não. Não, né? Então vamos lá. Vocês estão falando com uma convicção no coração de vocês. Se hoje qualquer um de vocês fosse dar um estudo para um grupo de pessoas na igreja que vocês congregam, vocês podem ter certeza que haveria muitos questionamentos para essa pergunta que eu fiz. Não, irmão, mas espera aí. Né? Aí já até vem, Pedro, aquela pergunta que você fez. E aqueles que nunca ouviram, o que vai acontecer? Né? Já começa a dar margem para essa pergunta. Irmãos, o que nós devemos entender? Deus tem culpa do homem ter desobedecido lá no Jardim do Éden? Deus é culpado de alguma coisa? Não. Jamais, foi até bondoso de ter dado a segunda chance. Ele é perfeito? Boa. Primeira coisa que nós devemos entender, pegando a fala aí do Pedro, é que Deus, ele é soberano. É dele, irmãos. Ele é o Criador. Só que Deus, ele não é um soberano autoritário. Ele é um soberano justo. Pastor Paulo, o senhor tem aí o celular do senhor. O senhor comprou, ganhou, sei lá, mas o senhor tem um celular que o senhor pode chamar de seu. O senhor pode fazer com esse celular, dentro, né, da legalidade, claro, o que o senhor quiser. O senhor pode jogar no chão, o senhor pode quebrar, jogar no lixo, doar, jogar no mato, vender, guardar. O senhor pode fazer o que quiser com esse celular dentro da legalidade? Sim, posso. Pode? Porque é do Senhor. Salmo 24, primeiro, vai dizer, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Tudo é de Deus. Então, primeira coisa que nós vamos ver aqui é a soberania de Deus. Ele é soberano. Como bem disse o Pedro. Pedro, no caso ali, se Deus não quisesse dar a segunda chance e simplesmente eliminar o casal, Deus mesmo assim não seria injusto, porque ele avisou, ele falou das consequências. Mas o casal pecou. E agora começa a entrar as conexões. Lembra quando eu falei para vocês da liberdade na aula passada? E outras aulas eu estou pontuando. Sim. Sim. É liberdade Lembra? física? Não, a liberdade, no sentido de livre-arbítrio mesmo. Sim, A liberdade que você tem em tomar uma decisão, só que essa decisão pode ser trazer consequências boas ou ruins. Então, a liberdade que Deus nos dá, diga-se aí, livre-arbítrio que Deus nos dá, não afeta só a nós, afeta a todos. Lembra que na aula passada eu falei sobre essa questão, e vou sempre pontuar isso para tentar fixar na memória de vocês. Então, vou pegar aqui um exemplo. Irmã Viviane, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Parece que a irmã tem filhos, né? Sim, 2 meninos, Gabriel e Miguel. Isso. A irmã Viviane tem 2 filhos, o Gabriel e o Miguel. O Gabriel, é uma pergunta básica, claro. O Gabriel e o Miguel pediram para vir ao mundo? Não. Não, né? A resposta só pode ser essa, de forma nenhuma. De quem foi a decisão de trazer o Gabriel e o Miguel, né? O Gabriel e o Miguel ao mundo?
foi da irmã Viviane. Então vejam que a decisão da irmã Viviane afetou alguém que não necessariamente pediu ou participou da decisão dela. Há, irmãos, uma ligação muito forte. Isso aqui agora é um pouco filosófico do que nós estamos tratando aqui. A nossa liberdade não fica só para nós. A nossa liberdade é coletiva. Então, a decisão que Adão tomou de pecar afetou toda a humanidade. A decisão de Jesus como homem de salvar, afetou também toda a humanidade. Então, a decisão de um afeta os outros. Qualquer decisão que a irmã Viviane tomar, afeta direta ou indiretamente os filhos dela. Qualquer decisão que os filhos dela tomar, afeta indiretamente a ela. Diretamente a eles e indiretamente a elas. Então, a nossa liberdade é uma liberdade coletiva. Ela é individual, mas ao mesmo tempo coletiva. Esse conceito tá forte para vocês? Vocês querem contradizer, debater essa ideia? Porque isso tem que ficar firme em vocês. Tá bem firme, né? Sim. Então, essa liberdade que nós temos, não tem como vocês decidirem. Só por vocês. Quando você decide por você, você também está decidindo pelo coletivo. Afeta direto ou indiretamente. Quando eu dava aula lá no Estado de Filosofia, eu levava um filme, ele é antigo, tá? Não sei se vocês já assistiram, mas é um filme interessante. Eu levava para os alunos assistir para a gente trabalhar essa ideia de liberdade. Era o filme Efeito Borboleta. Vocês já assistiram esse filme? Já, o 3 Já? eu acho que Oh, que bom, hein? Tiago já assistiu? Tiago, Pastor Paulo, Mãe Viviane? Eu acho que já, mas faz muito tempo. Tá, Não não, lembro. ele é antigo, Efeito Borboleta. A lógica do filme, qual é? A pessoa, ele tomava uma decisão, essa decisão afetava, né, as pessoas, aí ele ia meio que para o futuro, vamos dizer assim, né, e voltava no passado para mudar a decisão que ele tinha tomado, e aquela decisão que ele tomou afetou a outros. Só o que acontecia? Quando ele voltava e mudava a decisão dele, ele afetava outras pessoas. Então, a lógica do filme é, não importa a decisão que você toma, você vai afetar as pessoas. Pode não afetar um, mas vai afetar outras. Então, vamos fazer o exercício basicão aqui de liberdade. Eu vou pedir para vocês pensarem assim. Escolham assistir ou não a aula que vem. Quantas opções vocês têm? Escolham assistir ou não a aula que vem. Quantas opções vocês têm? Duas opções. Mas nós podemos colocar a terceira, né? Vocês podem falar, não, eu não quero tomar nenhuma decisão. Só que preste atenção que você decide ou assistir a aula ou não assistir. Quando você fala assim, eu não quero tomar nenhuma nem outra decisão. O que você acabou de fazer? Não é tomar uma decisão? De não escolher nenhuma e nem outra? Então, irmãos, é impossível você não fazer escolhas. A todo momento, você está fazendo escolhas, tá? Isso é muito interessante para a gente entender essa lógica aqui da salvação. Porque o homem, a base fundamental é, o homem foi condenado pelos seus pecados. Então não tem o que se discutir que este homem está salvo. Porque a primeira, vamos dizer assim, o primeiro ato de Deus foi pagar, ou melhor, fazer justiça, para usar um termo que eu estou procurando um termo mais correto aqui, fazer justiça em relação à injustiça do homem. Dar ao homem a paga pelo pecado que ele cometeu. O que às vezes é difícil para as pessoas entenderem é o seguinte, que independe da questão do amor de Deus ou não, Deus ele é justo. Então, ele necessariamente ele tem que fazer o homem arcar pelas consequências, porque se ele não fizer isso, ele deixa de ser justo. E se ele deixar de ser justo, nós não poderemos chamá-lo de Deus. Então, se Deus não condenar o homem pelos pecados que o homem comete, é a mesma coisa de você pegar um assassino, levar diante do juiz e, por provas e mais provas, mostrar que aquele assassino, ele cometeu o assassinato e que é ele mesmo, e o juiz falar assim, não vou condenar, mas juiz, o senhor está aqui para isso, o senhor não é o juiz? Sou, mas eu simplesmente não quero condená-lo. Isso estaria certo em relação ao juiz?
Não. Não. Não? E o que nós chamaríamos? Vamos fazer essa análise do juiz. O que nós chamaríamos esse juiz? Como nós faríamos a análise desse juiz que Corrupto. não condenou? Pedro, Corrupto, ladrão. corrupto, ladrão, pode ser? Injusto. Injusto? Tiago, injusto? Incapaz de exercer o cargo. Nossa, eu pensei nisso, Felipe. Eu pensei nessa perspectiva e você falou. Né? Então, vejam que nós acusaríamos esse juiz. Ele não seria um juiz justo. Ele seria incapaz de estar na posição que ele está. Se Deus, então, não condenar o homem, o que nós estamos falando para o juiz, nós falaríamos para Deus. Falar, o senhor não é justo, olha aí, o homem fez, o senhor não fez. Então, é da essência divina, teontologia, tá? É da essência dele o ser justo. Então, o homem, por conta do seu pecado, o homem, por conta do seu livre-arbítrio, usou o livre-arbítrio para o pecado, este homem, ele está condenado. Agora, vem o segundo momento e entra o amor de Deus. Então, pela justiça, Deus condena. E Deus, vamos usar essa expressão, ele é obrigado a condenar por conta da justiça dele. Mas por conta do amor dele, ele resolve salvar, que vem aqui, ó, como Deus salva. Se nós deixássemos aqui só nessa primeira discussão, de falar assim, não, tudo bem, o homem, ele vai receber a paga pelo seu próprio pecado. Pronto, nós já resolvemos o problema da justiça divina. Agora entra o quê? Entra a parte do amor de Deus, como Deus salva. Né? Esse Deus que é justo falou, olha, eu poderia, como soberano, como o Deus criador de todas as coisas, o Deus santo, o Deus justo, eu poderia condenar. Aí entra a fala do Pedro, né? Mas Deus é misericordioso e deu ao homem a segunda chance. E que segunda chance é essa? A segunda chance de voltar-se para ele mediante a pessoa de Cristo. Mas olha como é interessante. Quem arquiteta, quem efetua todo o plano da salvação? Deus deixou na responsabilidade do homem? Não. 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 Ele mesmo viu que esse homem não tinha condições de se auto-salvar, e ele falou, eu vou agora, quer dizer, agora não, né? Essa é uma expressão minha. Deus já tinha esse plano. Deus fala, eu vou pôr o meu plano em ação para trazer esse homem de volta. Aí começa toda a história bíblica. Então, a gente falando assim, vocês veem que a Bíblia, ela é muito simples. Mas você precisa ter essas conexões das ideias. E essas ideias são simples, porque nós estamos falando aqui, estamos destrinchando. Mas tem muita gente, irmãos, que não entende isso que nós estamos falando. Aí ele acha que haverá possibilidade de uma pessoa sem Cristo ser salva. Eu vou mostrar, ou vou pelo menos tentar mostrar para vocês que é impossível uma pessoa chegar até a Deus sem ser através de Cristo. É impossível. Porque toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela vai exatamente mostrar isso. Como Deus salva? Na doutrina cristã da salvação, Deus resgatou-nos através de Cristo. Especificamente, foi a morte de Jesus na cruz e subsequente ressurreição que alcançou a nossa salvação. A Bíblia é clara e salvação, olha aqui, ó, é um gracioso dom de Deus que não merecemos. Então vamos lá. O que nós merecíamos pelos nossos atos? Morte eterna. Morte eterna. E essa morte eterna por conta da justiça divina. O criminoso, diante de um juiz, ele só merece ir para a prisão, receber o castigo pelo crime dele. Mas se houvesse a possibilidade do juiz falar assim, olha, eu vou para a cadeia no lugar dele, o juiz estaria assumindo a culpa, ele não estaria sendo injusto, porque ele estaria assumindo a culpa. Ninguém poderia olhar para esse criminoso e jogar na cara dele e falar, você está aqui fora, você devia estar preso. Falou, não, negativo. Tem alguém lá que pagou para mim o preço, a minha dívida está quitada. Tá? Essa que é a ideia da salvação. Essa ideia básica e simples, que as pessoas têm dificuldade de entender. Então, esses versos aqui, vocês entendem. Mas é muito bom nós já começarmos a fundamentar através de alguns textos. Eu vou pedir aqui ao Felipe. Felipe, lê João 3,16, é muito conhecido, mas vamos ler João 3,16 e 17. Pastor Paulo, pega Romanos 5,10, o Pedro, Efésios 1,7, a irmã Viviane, Efésios, pode ler do 5 ao 8, ou melhor, do 5 ao 9, irmã Viviane. E o Tiago, Atos 4,12. Pode ler, pastor? Pode ler.
Porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Isso. Então vocês veem bem que se Deus mandasse Jesus para condenar o mundo, Deus estava simplesmente cumprindo a sua justiça. Ninguém poderia acusar Deus de ser um Deus injusto, da mesma forma que ninguém acusa um juiz quando ele condena um criminoso. O juiz só está fazendo o papel dele. Tá? Romanos 5:10, foi pastor Paulo, né? Sim, vou ler. Pode ler, por gentileza. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Isso. Então vamos lá. O homem sem Cristo, ele é o quê? Conforme Paulo, em Romanos 5:10, ele é inimigo de Deus. Qualquer pessoa fora de Cristo, ele é inimigo de Deus. E por que ele é inimigo de Deus? Porque ele pratica, ele vive uma vida que é contrária ao padrão de santidade de Deus. E este inimigo, ele não tem um advogado para intermediá-lo. A partir do momento que ele apresenta esse advogado, aí ele se torna, por conta desse advogado, amigo de Deus. Mas o homem sem Cristo é inimigo de Deus. Efésios 1:7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Na NVI, pastor, tá falando assim, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Acrescento Isso. Deus. Isso. Então vocês veem aqui, ó, que Efésios 1:7 está colocando a ideia da nossa salvação pela graça de Deus. Efésios 2, do 5 ao 10. Viviane. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ótimo. Então, vocês veem, irmãos, que em Efésios 2, do 5 ao 10, está falando exatamente desta ideia do homem ele ser salvo, mas ser salvo pela graça e pela misericórdia de Deus. O homem, ele não tem por ele mesmo condição de salvar-se a si mesmo. Porque não há nada em nós que consiga nos aproximar de Deus. Então, o projeto de salvação é um projeto divino. Não é nosso. Deixa o Tiago ler aqui também um verso muito conhecido, né? Atos 4:12, para a gente trabalhar aqui essa ideia. Pode ir lá, Tiago. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Isso. Não há possibilidade do homem ser salvo fora de Cristo. Então vamos agora colocar duas questões aqui. E eu posso perguntar isso porque em aulas aí eu já expliquei um pouco para vocês essa questão. Como que as pessoas do Velho Testamento, elas vão ser salvas se Jesus só encarnou no Novo Testamento? Como que elas vão ser salvas? Criação por meio do Cordeiro, que simbolizava Cristo. Isso. Lembra que nós já tivemos aula sobre isso, mas vamos reforçar essa ideia aí. Tá? Mais alguém? Pela fé? Segundo lemos lá no passado, Isso. é pela fé salvífica. Até porque Hebreus 11 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e da prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então Jesus Cristo, no meu acreditar, de Gênesis 3:15, ele foi prometido, mas na Bíblia todo o simbolismo que eles faziam levava a Cristo. Mas mesmo sendo no Antigo Testamento, toda salvação só vem em Jesus Cristo, e nenhum outro Salvador, a não ser Jesus Cristo. Perfeito, perfeito. Vocês lembram quando nós fizemos essa discussão? Nós até trabalhamos os tipos de fé, né? Nós tivemos que colocar essa fé salvífica mesmo no Velho Testamento. Então, o pastor Paulo, ele aqui definiu geral, o Tiago falou, né, pela fé, aí eu já não lembro se o Tiago participou dessas aulas, mas, Tiago, não basta só falar pela fé, né? Nós temos que especificar como o pastor Paulo fez aqui, pela fé salvífica. E o que é essa fé salvífica? Todos os crentes do Velho Testamento, eles foram salvos
por Cristo. Aí você fala, mas não é contraditório, porque Cristo só estava no Novo Testamento, ou só iniciou seu ministério no Novo Testamento. Tudo aquilo do Velho Testamento, todos os rituais, todas as leis, apontavam para ele. Então, quando, basicão, né, se matava ali um animal, o sangue do animal expiava, ou seja, cobria o pecado. Quando as pessoas olhavam para aquele animal, eles viam um animal inocente morrendo, o sangue do animal sendo coberto, e eles depositavam fé que Deus os estava perdoando mediante a morte de um animal. Só que quando eles olhavam isso, eles olhavam com uma perspectiva humana. E por que Deus os salvou? Se lá em Hebreus, olha o perigo da contradição. Vamos mostrar um negócio aqui. Quer ver? Abram a Bíblia de vocês aí em Hebreus. Irmãos, acho que é 10 ou 12, porque sei que o 11 não é, porque é da galeria dos heróis. Ou é 10 ou 12. Hebreus. Olha como a Bíblia ela é linda, mas ao mesmo tempo pode pregar peças em quem não entende a ideia bíblica geral. É isso mesmo, ó, Hebreus capítulo 10. Olha o que diz aqui, ó. Porque, eu não compartilhei com vocês, né? Então tá aparecendo. Espera aí, vamos compartilhar. Agora sim. Vocês estão vendo aí a Bíblia, correto? Estão Sim, vendo aí? aparece. Isso. Então vamos lá, ó. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Nunca, tá aqui, ó. Nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca teriam consciência de pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Aqui ele está se referindo ao ritual do Yom Kippur. Olha aqui, irmãos. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Então, o que o autor aos Hebreus ele está falando aqui? Fala, gente, não era o sangue dos bodes e dos touros que salvava. Porque se fosse por isso, era só até hoje oferecer sangue de touros e de bodes que nós seríamos salvos. Mas ele diz, aquilo era o quê? Era uma sombra dos bens futuros, da salvação futura, de tudo aquilo que a morte de Cristo trouxe de benefício para nós. Então, o sangue de bodes e de touros, ele está falando de todo o ritual de sacrifício lá do Velho Testamento, não pode tirar pecados. Eles eram o quê? Simplesmente, irmãos, um degrau que Deus colocou. Eles eram uma estratégia paliativa. Eles eram algo provisório, porque Deus, quando ele olhava para o animal, e por que ele perdoava? Porque na perspectiva divina não existe passado e não existe futuro. Quando Deus olhava o inocente morrer, o inocente sofrer, porque morreu, e o inocente derramou sangue, quem era a pessoa que Deus via ali? Jesus. Cristo, Jesus. A pessoa via um animal, porque ele não tinha a revelação completa. Mas Deus perdoava aquela pessoa não pelo sangue do animal, mas porque Deus via ali Cristo, literalmente, no futuro, morrendo para salvar a humanidade. Então, todas as pessoas do Velho Testamento que depositaram a fé no meio de salvação que Deus propôs, vão ser salvas não por nada relacionado à lei, mas vão ser salvas por Cristo. Por isso que crentes do Velho e do Novo Testamento, todos são salvos por Cristo. Se você fizer essa pergunta aqui, irmãos, os crentes do Velho Testamento foram salvos por quem? Ou por quê? De que forma que eles foram salvos? As pessoas responderiam assim, eles foram salvos pela fé. Ah, mas que fé? Vamos falar, eles tinham fé em Deus. Eles não associam essa fé salvífica do Velho Testamento, que a pessoa depositava fé na provisão temporária de Deus. Eles não conseguem enxergar que Cristo não só salva no Novo Testamento, Cristo salva no Velho Testamento. Porque, senão, Jesus jamais poderia dizer o seguinte, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Por que ele nunca poderia dizer isso? Eu vou repetir isso depois de novo em outras aulas, essa lógica aqui, tá? Para enfatizar bem. Porque imagina assim, Tiago,
Você chegou lá no céu, você vai chegar no céu, mediante quem? A morte de Cristo, sim ou não? Sim. Sim. Agora, você imagina chegar lá e você conversar com Moisés. Moisés, você pergunta, não, Moisés, mas sei lá, do Velho Testamento, como que você chegou aqui? Ah, Tiago, eu cheguei aqui porque eu ofereci os sacrifícios. Ele fala, não, mas eu cheguei aqui por Cristo. Ele vai falar, não, eu não cheguei por Cristo. Eu cheguei por conta dos sacrifícios. Teria um problema grave nisso aí. Então, não só teria Jesus como caminho para chegar até a Deus. O sacrifício dos animais seria o segundo caminho, sim ou não? Entenderam o Sim. Sim, raciocínio? essa lógica sim. Entenderam, né? Então, nós chegaremos até a Deus por dois caminhos. Um caminho através de Cristo e um caminho através dos sacrifícios. Então eu falei, não, então Jesus errou. Então Jesus não é só o caminho. E todos esses versos que nós acabamos de ler, principalmente o Atos 4:12, que foi o último que o Tiago leu, né? E nem um outro há salvação. Porque não há outro nome dado em cima no céu, na terra, debaixo da terra, pela qual importa que sejamos salvos, a não ser pelo nome de Cristo. Então é impossível alguém chegar a Deus se não for através de Jesus. Adão chegou até a Deus, considerando que Adão foi salvo, né? Porque nós partimos dessa premissa, mas ninguém garante que Adão foi salvo? Ou nós temos garantia que Adão foi salvo, Adão e Eva? Há uma prova bíblica? Não, só acreditamos que ele foi Não. salvo. Não, nós acreditamos, mas você não tem prova bíblica dizendo que eles foram salvos, né? Mas acreditamos que eles foram salvos porque viram, né, o que fizeram, e Deus, ali também acreditamos, e aquele cordeiro, né, quando Deus faz ali as peles, Adão entendeu a mensagem. Podemos entender também que Deus, através ali da orientação, passou para eles o modo correto de se chegar. Então, Adão e Eva depositou fé no sacrifício que muito provavelmente eles ofereceram também, porque depois vem os seus filhos, Abel e Caim, oferecendo sacrifícios. Então, entendemos que essa lógica toda foi construída desde Adão, né, até a chegada ou a vinda de Cristo. Então, neste processo, desde Adão até o último do Velho Testamento, todos eles foram salvos por Cristo. Não importa a era, não importa a data. Por que eu fui até Adão? Porque Adão veio muito antes da lei. Mas Adão, com certeza, aprendeu um método de se chegar até a Deus. Tudo bem? Sim. Sim. Todos entenderam aí essa lógica bíblica, não é uma lógica simplesmente racional, né? Mas é uma lógica bíblica, que ninguém pode chegar até a Deus se não for através de Jesus. Não importa qual seja o período. Então, isso é uma máxima que vocês têm que reforçar e segurar, porque é em cima dessa máxima que a Bíblia trabalha, tá? O Pedro levantou a mão, depois o Felipe. Aí se mais alguém aí quiser falar, pode levantar a mãozinha. Vai lá, Pedro. O pastor, eu queria fazer só, eu acredito que você tinha citado, Hebreus 10:4, né, que eu tinha saído na hora. Mas foi esse texto que você citou? Na verdade, eu abri aqui Hebreus. Você está vendo aqui? É o capítulo 10 de Hebreus. Do Tá? versículo 4. Aí, eu queria falar É, só um comentário. Posso é. falar? Sobre o verso 4? Não, eu pensei que o pastor ia falar, aí por isso que eu interrompi, mas posso falar? Pode Então falar. tá bom. Aí, no livro que nós estudamos lá, quando o pastor dá aula na terça-feira, lá na igreja, aí ele Certo. está estudando um livro que ele diz assim, acerca desse versículo, e acerca dos cristãos que foram salvos no Antigo Testamento. Aí ele fala assim, no Antigo Testamento os pecados eram como que varridos para debaixo do tapete, pois Deus sabia que no futuro haveria um sacrifício superior realizado por Jesus. A esse mecanismo Paulo chamou de paciência de Deus. Aí ele está Romanos 3:25. Aí ele continua falando assim, na plenitude dos tempos veio Cristo, Gálatas 4, versículo 4 e 5, a fim de remover definitivamente os pecados que antes foram deixados sob a paciência de Deus, que aguardava um sacrifício definitivo para aplicar e afastar a sua ira, pois Deus abomina o pecado. Aí, acerca só esse versículo que eu vou citar, 2 Coríntios, capítulo 6, que Paulo diz assim, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Então, você vai comentar alguma coisa, Pedro? Ou vai continuar lendo? Não, eu acabei aqui, pastor. Acaba aí, né? Então vocês veem que é muito interessante que as pessoas estudam, Pedro, aí como vocês estão estudando esse livro, só que, irmãos, é algo incrível. Eu estou dizendo isso por experiência, de tanto tempo que eu dou aula, de tanto tempo que eu lido, né, com os irmãos na igreja. É muito simples isso que nós estamos falando, mas não está isso na cabeça das pessoas. Eles acham que no Velho Testamento as pessoas foram salvas de uma forma diferente, ou seja, eles entendem que, ao contrário do que Hebreus 10:4 diz, eles entendem que o sangue dos touros e dos bodes tirava o pecado.
Por isso que o livro aí, o material que vocês têm, está dizendo que é como se Deus jogasse para debaixo a sujeira, né? Para debaixo do tapete. Por quê? O tapete, ele cobre a sujeira. E o termo expiação faz o quê? A ideia do termo expiação é exatamente cobrir. Ele não remove, ele cobre. Então, o tapete, a sujeira, está ali. O tapete só está tampando, mas a sujeira continua lá. É por isso que a Bíblia, quando se refere a Jesus, não fala que Jesus, a ideia que está, né? Não é que Jesus só expiou no sentido de cumprir. Jesus, ele tirou o pecado do mundo. Jesus limpou o pecado, definitivamente. Se vocês lerem aqui a sequência, olha aqui o verso 5. Então, até o verso 4, o autor dos Hebreus está falando, ó, sacrifício de animal não consegue tirar pecado. Aí ele entra no verso 5, já dizendo, pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Aqui é Jesus dizendo, né? Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, aqui Jesus dizendo, eis, aqui vem, no princípio do livro está escrito de mim para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, o que o texto está dizendo aqui, e dividindo em duas partes, até o 4, sacrifício não pode tirar pecado. É uma provisão provisória. Aí, como o sacrifício não pode tirar pecado, entra Jesus na jogada, fala, ó, Deus, então, o Senhor não quis o sacrifício e oferta para tirar o pecado. Então, eu tive que me humanizar. Aqui, ó, mais um corpo me preparaste. Senhor, eu tive que me humanizar para eu poder oferecer o sacrifício e morrer, e assim os pecados serem tirados. Por isso, irmãos, e quando nós falamos que se você não estudar o Velho Testamento, você não entende o Novo, é a isso que nós nos referimos. Como que você vai estudar esse capítulo 10 de Hebreus aqui, se você não entender o livro de Levítico? Se você não entender o livro de Êxodo? Se você não entender o livro de Gênesis? Porque como que você vai entender aquela ideia que está ali para você entender plenamente o que o autor aos Hebreus está falando aqui? Então, no Velho e Novo Testamento é uma unidade. Você precisa dos dois para que o teu entendimento seja satisfatório. Porque senão vai ser um entendimento capenga. Tá? Muito bem aí? Nenhuma pergunta? Agora é o Felipe, né? Vai lá, Mr. Felipe. Então, pastor, só para complementar também, é muito interessante, porque naqueles tempos lá do Antigo Testamento, o povo enxergava aqueles animais como sacrifício normal, mas Deus lá do céu via ali já Cristo simbolizado. Então, no caso, eu estava lendo aqui o verso a carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 11, verso 12, que a Bíblia diz assim, mas Cristo, ao vir como sumo sacerdote das coisas boas que haviam de vir, por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, não desta construção, nem pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, tendo obtido eterna redenção para nós. Então, vocês veem que o autor aos Hebreus aqui, ele resgata toda aquela ideia que está lá no Velho Testamento dos sacrifícios, mostrando, irmãos, no resumo, o que nós estamos trabalhando aqui agora. E lá no Velho Testamento, as pessoas foram salvas pela fé na promessa, pela fé no significado da morte, não simplesmente pela fé no sacrifício do animal. Porque, como nós lemos, sacrifício de animal, por eles mesmos, não podem tirar pecado. Aquele sacrifício só era uma simbologia, mas quem pode e quem tirou realmente os pecados foi o nosso Senhor Jesus. Tá bem claro essas questões aí? Tá bem claro agora para nós, né? Quando a gente lê o Velho Testamento. Sim ou não? Sim. Sem dúvida. Eu digo, esse detalhezinho que às vezes a gente esquece, né? Que Jesus é Deus e o atributo dele é que ele é fora do tempo, né? Ele é eterno, Isso. então ele tem a condição de salvar, independente do tempo, né? Isso. É isso mesmo. Então, o Jesus simbolizado, por isso que todo o Velho Testamento aponta para Cristo. Porque ele estava ali, né? Na sombra, mostrando, falou, ó, gente, quem está aqui por trás sou eu. Vocês estão tendo aí gotinhas da revelação, porque não chegou a plenitude dos tempos. Mas no momento certo eu vou vir, mas quem está salvando vocês aqui sou eu. Não tem como vocês serem salvos de outra forma. É sempre essa ideia que permeia todo o Antigo Testamento. O que me levou a escrever aí o volume 1, Jesus no Antigo Testamento de Gênesis a Deuteronômio, foi exatamente essa ideia, irmãos, que eu percebia
que as pessoas estavam abandonando assim a leitura do Velho Testamento por achar que o Novo é suficiente para ele entender. E não é. Você pode entender parcialmente, mas uma visão completa, uma visão aprofundada da salvação você não vai ter, porque você vai só ter a parte que é o Novo Testamento. E o Novo Testamento sem o Antigo, o entendimento não fica claro, pode ter certeza, tá? Porque os apóstolos, quando eles foram escrever, qual que era a base de escrita deles, de citação deles? Não é o Velho Testamento? Sim. Sim. Então, se era o Velho Testamento, eu acho engraçado isso. Os próprios escritores do Novo Testamento usaram o Velho Testamento como fundamento para os seus escritos. E hoje, a maioria dos crentes se dá ao luxo de achar que eles podem ler o Novo Testamento e entender o Novo Testamento na sua plenitude sem o conhecimento do Velho Testamento. É impossível, irmãos. Não tem como. Um depende do outro. Um está ligado ao outro. Podemos avançar aí? Podemos, né? Sim. Sim. Ótimo. Então, de novo, vamos lá para o nosso material, porque fica fácil quando, ou pelo menos fica mais fácil quando a gente já montou a estrutura com vocês e a gente só vai relembrando, a coisa flui, né? Somos salvos aqui pela fé. Essa questão aqui, ó, a gente tem que, lemos, né, Efésios do capítulo 2. Então vamos lá. Tudo aquilo que você tirar da pessoa de Cristo, em termos de salvação, cai na salvação pelas obras. A lógica é essa. Tirou Cristo como mediador, você cai na salvação pelas obras. Né? As obras meritórias. Aí nós olhamos e vem de novo aquela, poxa, mas e aquelas pessoas boazinhas e até religiosas? Pessoas que ajudaram, que dá aula para nós em termos de filantropia, pessoas amáveis. Eu pergunto para vocês, essas pessoas não aceitaram a Cristo, elas serão salvas? Não. Não. E aí, se vocês me falarem assim, suponha, falar, elas vão ser salvas. Então você tirou Cristo da jogada. Então você está querendo dizer, contrário à Bíblia, que se elas vão ser salvas sem terem aceitado a Cristo, nascido de novo, você vai cair aqui, ó. Então ela vai ser salva pelas obras e a salvação é mérito dela. Porque se Cristo não mediou, se ela não foi salva mediante o sangue de Cristo, então só sobra as obras. Tá claro? Isso? Sim. Isso. Sim. Então, irmãos, não pode, isso aqui é inegociável. Eu já, assim, a gente usa, vou usar uma expressão forte aqui, né, mas é só uma expressão forte. Às vezes eu estou quase lixado quando eu falo de soteriologia, porque tem o irmão lá, que ele teve a avózinha dele, a mamãezinha dele, que ele tem vontade que a avózinha, a mamãezinha tenha sido salva, porque é uma pessoa religiosa, uma pessoa que ia né, ali cumprir os rituais da igreja, uma pessoa boazinha. E quando ele percebe que eu estou falando, e eu falo mesmo, né, nesse sentido, que essa pessoa não foi salva, irmãos, ele tem dificuldade de entender. E agora deixa eu ver que oração. Eu vou iniciar, eu acho que dá tempo da gente conversar um pouco sobre isso aqui. Vocês sabiam que 90% dos crentes, apesar de, com a boca, com a mente, ele entender isso que nós estamos falando, mas inconscientemente, no fundo da alma dele, ele não crê que ele vai ser salvo somente por Jesus, ele tem que colocar as obras no meio? Sabe de que forma? Lembra aquelas perguntas que eu faço para vocês? E as perguntas, irmãos, tá tudo relacionado a isso. Eu já fiz perguntas aqui relativas a isso, mas a gente faz exatamente para ir fixando, né, para ir fortalecendo a ideia. Algum de nós, de novo, aquela perguntinha, não pecou hoje? Alguém não pecou hoje? Fala aí para mim. Não. Não. Você não pecou hoje, Juan? Nós pecamos. Ah, sim, pastor. Pequei. Eu não entendi. É que eu entendi errado a pergunta. Não, eu tô brincando. Você e o É que Tiago. perguntou se alguém não pecou hoje. Eu falei, não, Você falou, todo não, mundo pecou. exatamente. Não, eu entendi perfeitamente, né? Pastor Paulo, né, entendeu também o tom aí que eu falei. Não, eu entendi perfeitamente. Todos pecamos hoje. E se Jesus vier agora? Nós vamos ser salvos? Sim. Sim. Sim.
Bem, Sim. e por que nós vamos ser salvos, visto que nós pecamos hoje? Então, a lógica é exatamente essa, e que as pessoas têm uma grande dificuldade de entender. Nós pecamos hoje, irmãos, por conta da nossa natureza pecaminosa, que nos impossibilita de passar sequer um dia em plena santidade. E quando eu digo plena santidade, eu estou falando santidade de não cometer nenhum pecado. Qualquer coisa que nós falamos. E aí, quando eu falo em pecado, as pessoas falam, mas eu não adulterei hoje, mas eu não matei hoje, né? Porque eles entendem pecado como pecados visíveis, né? Podemos colocar assim. Mas quando eu falo pecado aqui, eu estou falando aquilo que está no íntimo da nossa alma, do nosso coração, pensamentos intrusos, né? Que às vezes você não quer, mas de repente vem um pensamento e fala, meu Deus, tem misericórdia de mim, né? Os olhos, os ouvidos, aquele desejo que passa, desejos ruins que passam no nosso coração, no trabalho, na escola, em todos os momentos, no seio familiar, a ira. Irmãos, tudo isso é pecado. Então eu pergunto para vocês o seguinte, para facilitar o exemplo aqui, vamos pensar todos acordados, para ninguém não pensar na questão de que não peca quando está dormindo, mas vamos pensar na lógica para ficar mais fácil aqui a resposta. Jesus, ele vai vir um momento e uma hora. Então vamos imaginar que ele venha durante o dia. Vamos colocar aí o finalzinho da tarde, por exemplo, fica mais fácil ainda de ser aplicado. Irmãos, se Jesus depender de nos salvar, porque nós não pecamos ao longo desse dia que ele vai vir, à tardezinha para nós aqui, né, no Ocidente, Jesus, então, não salvaria ninguém. Porque todos nós, ao longo do dia, nós cometemos um deslize. É por isso que a salvação, ela não tem como base o seu mérito. Não está em você o ser salvo. Está em Cristo. Por isso que a salvação é pela graça. Porque, pastor Paulo, se dependesse do Senhor, da sua santidade, aí eu falo sua santidade plena, completa, já não dependia mais de Deus, dependeria do Senhor. Fala, pastor Paulo, o dia que o Senhor estiver santo, aí eu te recolho para minha presença. Felipe, o dia que você chegar aí no 100%, eu vou trazer você para mim. Então, como ninguém consegue chegar nesta vida ao 100%, a salvação depende de Deus. Aí vem a segunda questão que as pessoas não entendem, que pensam que quando eu estou falando isso, ele quer dizer, mas então eu posso pecar, já que Jesus vai me salvar, mesmo que eu tenha pecado ali, mesmo que eu tenha, né, cometido erros, então não preciso me preocupar com a minha santificação. Então, a pessoa que pensa dessa forma, ele não entendeu o que é salvação. Ele nunca nasceu de novo. Ele nunca esteve ligado com Cristo. Porque a salvação, o salvo já pressupõe o quê? A santidade. É estar ligado na videira verdadeira para dar fruto. É o Espírito Santo trabalhar nele e combater os desejos pecaminosos que está ali na sua natureza pecaminosa. Gálatas, o capítulo 5, verso 16. Então, quando nós falamos que pecamos todos os dias, não é no sentido da prática do pecado. É no sentido de que é impossível para nós não pecar. Agora eu vou inverter a lógica. Irmãos, nessa vida, nesse estado, tá? Tal qual nós estamos hoje, é impossível para você ser santo, pleno? É impossível para você, nesta vida, ser 100% santo? Sim ou não? Sim. 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 Irmã Viviane? Sim. Pastor Paulo? Sim. Tiago? Sim. Sim. Então, da mesma forma que é impossível não pecarmos, não cometermos um deslize por conta da nossa natureza pecaminosa, da mesma forma é impossível sermos santos 100% sequer um dia. O que acontece conosco é a busca pela santificação, a busca pelo crescimento espiritual, a busca por nos aproximarmos mais de Deus, a busca por lutarmos para não cairmos no pecado, porque o pecado ele enlaça, o pecado é uma areia movediça. Se você caiu nele, quanto mais você se movimentar, mais a tendência é ele te empurrar para baixo. Então, o Espírito Santo habitando em nós, ele faz exatamente isso. Trabalha nas nossas vidas, nos ajuda a vencer a nossa natureza pecaminosa. Coisa que o incrédulo não tem. É por isso que o incrédulo, ele não somente pratica o pecado, mas ele tem prazer na prática do pecado. Ele não luta contra a natureza pecaminosa.
E não pode vencer a natureza pecaminosa porque o Espírito Santo não habita na vida dele. Pedro, pode falar. O pastor, uma vez perguntaram acerca desse assunto, acerca das pessoas que não ouviram o evangelho, e eu falei exatamente isso, que não há outro meio de salvação, a não ser que seja por meio de Cristo Jesus. E não tem muito o que fazer, eu respondi, né? Embora acerca de Cristo salvar, ele não é 100% dependente do homem, mas ele confia no homem acerca de pregar o evangelho. Tanto que Cristo diz que, se caso ninguém proclamar acerca dele, as pedras vão clamar. E acerca daquelas pessoas que acreditam que, embora nós afirmamos que todos nós pecamos, e elas simplesmente se larga ou vai rumo a uma vida de pecado, é como se ela estivesse falando que Jesus estava entrando em contradição quando ele fala em Lucas capítulo 9, que aquele que quiser ir após ele tem que se negar cada dia. Isso, exatamente. Então, tá vendo a lógica bíblica que ela é construída em cima dos fundamentos da teologia sistemática? A Bíblia vai falar, ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na salvação, tem sim a participação do homem. Aqui nós já estamos entrando, né, no debate calvinista e arminiano. Por quê? Há uma participação do homem na salvação. E que participação é? Exatamente essa, irmãos, de batalhar, de lutar, de pedir graça de Deus, de buscar, de se submeter à operação do Espírito Santo. Então, a salvação não é algo que você recebe e o Espírito Santo faz 100% na sua vida. Então, ele atua numa parte, mas essa atuação do Espírito Santo, ela está condicionada também a uma parte sua. Aí nós equilibramos. Para mim, ao meu ver, esse é o caminho. É atribuir a parte divina e atribuir a parte humana. Então, a salvação, ela é composta das duas partes, parte humana e parte divina. Agora, nesse ponto, nós já estamos divergindo do pensamento calvinista. Que o pensamento calvinista, ele vai colocar a ideia que a salvação depende, né, totalmente de Deus, que o homem não tem participação nenhuma. Tá? E nós defendemos o contrário. O homem tem sim participação na salvação. Tem algo que depende do homem. Tá? Voltemos aqui ao nosso material. Eu não sei se... Né? Aí, irmãos, eu volto aqui, ó, não se pode obter a salvação mediante as obras, tampouco são elas meritórias. Agora eu digo para vocês, depois que expliquei tudo isso, o que está na cabeça de muitos irmãos? Que ele acha que o jejum que ele faz, que a oração que ele faz, que a leitura bíblica que ele faz, enfim, que a consagração em si que ele faz é que vai fazer com que ele ganhe a salvação. Irmãos, e isso é viver, na verdade, não a liberdade de Cristo. As pessoas que não têm essa ideia que nós estamos colocando aqui, elas vivem constantemente com o fardo nas suas costas. É por isso que muita gente desvia. Sabe por quê? Vamos pegar qualquer exemplo básico aí. Às vezes a pessoa coloca na responsabilidade dele a salvação. Não, porque eu tenho que me santificar, eu tenho que buscar a Deus, porque eu vou ser salvo se Deus me pegar com um sentimento desse no coração, Jesus vier, se eu morrer assim, com esse pensamento, tal, e Jesus vier, que eu cometi esse deslize, Jesus vier, eu estou perdido. Então, ele coloca uma carga sobre os ombros dele, aí quando ele comete um pecado, ele fala, eu não sou digno de estar mais na presença de Deus, porque eu pequei, eu errei. Então Deus nem olha mais para mim, porque eu traí Deus, eu não consegui chegar ao plano que Deus quer que eu chegue. Então para mim não dá mais. Aí a pessoa vai e se desvia, porque ela não consegue nem se perdoar, e na cabeça dela, ela acha que a salvação dela está com base na sua santificação. Então entenda o que eu estou falando. Ele deposita a salvação dele, no seu comprometimento, na sua santificação absoluta diante de Deus. E ele nunca vai chegar a isso, irmãos. Então, é essa que é a liberdade que Paulo vai falar, a liberdade que temos em Cristo. E Paulo vai dizer em Gálatas, né, permaneceremos no pecado para que a graça abunde. O que Paulo está falando fala, olha, eu estou falando que a salvação não depende de vocês, que isso é obra de Deus. Mas porque eu estou falando isso, vocês vão entender o contrário, que vocês podem pecar à vontade, visto que vocês estão salvos. Paulo vai falar, de maneira nenhuma. Porque se vocês são salvos, vocês vão detestar
pecar. Se o Espírito de Deus habita em vocês, vocês naturalmente vão lutar contra o pecado, vocês vão buscar se aproximar de Deus, vocês vão consagrar, vocês vão orar, vocês vão temer, vocês vão vigiar, vocês vão obedecer a palavra, vocês vão se aproximar mais de Deus, porque vocês estão na luz. E vocês não têm como viver na prática do pecado. Pode falar, Pedro. É Romanos 6, né, pastor? Isso, vamos lá. Pastor Paulo, prepara o texto para a leitura. Pode falar Pedro e depois tem o Felipe também. Não, é que às vezes as pessoas confundem aquele texto que Tiago diz que a fé sem as obras é morta, e as obras sem fé, as obras sem a fé também é morta. Ele está dizendo que a fé verdadeira, que está lá em Efésios capítulo 2, é aquela que você demonstra que você tem a fé verdadeira, demonstrando através das boas obras. Então, qual que é essa conexão que Tiago faz? A Bíblia não se contradiz, né? Então, é uma lógica. A pessoa que tem a verdadeira fé, que é o nascido de novo, automaticamente ele vai fazer boas obras. Vamos pegar o caso da videira, né, de João 15. Jesus falou que aquele que está ligado nele, ele é a videira, né? Nós somos as varas, ou os ramos. Aquele que está ligado nele não dá fruto nenhum, dá pouco fruto. O que Jesus disse lá? Acerca das obras. Então, sim, mas o que o texto diz lá? Vamos lá. Quando Jesus diz, né? Eu sou a videira verdadeira e vós sois a vara. Aquele que está ligado em mim não dá fruto? Dá pouco fruto ou dá muito fruto? Muito fruto, que eu nasci de novo, né? Isso dá muito fruto. Então, quem nasceu de novo, quem está ligado em Cristo, é impossível que ele não dê fruto. Aí Jesus continua falando da videira e fala, né? Toda vara que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. E ela se queima. Então Jesus está falando, vocês que são uma vara, mas que não estão ligados em mim, e por isso vocês não dão fruto, ora, o que me resta é só cortar de vocês, porque vocês, na verdade, são intrusos aqui. Eu nem conheço vocês não estão ligados verdadeiramente em mim. Então, essas pessoas que se dizem crentes, mas pela vida delas, né, pelo fruto conhecereis, pela vida dela, não condiz a fé e as obras não batem, elas pregam uma coisa e vivem outra. Vivem uma coisa e pregam outra, irmãos, é básico. Essas pessoas nunca nasceram de novo. É simples assim. São religiosas. Falam de Jesus, honra Jesus com os lábios, mas o coração delas estão longe dele. E ele diz, né? Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Pastor Paulo, leia o texto para nós e eu deixo na sequência aí o Felipe falar. Onde o pastor estava falando, não é em Gálatas, é em Romanos que eu conheço. Diz assim, Romanos 6. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele ainda? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Aí o 4. De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos, nós também, em novidade de vida. Pronto. Ô, pastor Paulo, eu sei que a hora vai dar, já está aqui, 22h03, mas a gente vai pegar só uns minutinhos de vocês. Com base nesse texto que o senhor acabou de ler, e claro que o senhor entendeu toda a lógica aqui, dá uma explanada para nós aí nessa questão da impossibilidade de um verdadeiro crente, um crente que nasceu de novo, que está unido com Cristo, não poder viver na prática do pecado, com base nesse texto aí. Explana para nós aí. Então, eu sempre, quando eu medito nesta palavra, eu prego nessa palavra, aí entra o ponto Jacó-Armínios e também entra a nossa posição, a posição dos calvinistas. Porque algumas pessoas acreditam que uma vez salvo, sempre foi salvo. Mas aí o que acontece? Nós vamos pegar a Bíblia em Apocalipse 1, no versículo 3, que fala assim, bem-aventurado do que lê, o que ouve as palavras dessa profecia e o que guarda as coisas que nela está escrito, porque o fim está próximo. Então, Jesus Cristo, a primeira fase na nossa vida, ele cumpre Efésios 2:8, a salvação é de graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora, a graça ele já deu para nós. O que nós temos que fazer? Conservar a graça que ele nos deu. Por quê? Porque se nós andar de qualquer maneira, agora porque nós alcançamos o perdão do pecado, e agora nós andar, mas vai concretizar o que o pastor falou, é Isaías 13, no versículo 29, eis que esse povo me honra com a sua boca, com os seus lábios, e com a sua boca me honra, mas seu coração se afasta para longe de mim. Seu temor para comigo consiste em mandamento de homens em que fossem instruídos. Então, o verdadeiro princípio é assim, uma vez nós batizamos, eu sempre prego isso na igreja, nós morremos, o velho homem nasceu, ressuscitou o novo homem, mas aquele novo homem, ele tem que andar, geralmente, como Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Perfeito. Tá vendo, irmãos, a lógica, quando a gente constrói a lógica, você não tem como errar.
Porque você está falando em cima de uma lógica bíblica construída e bem fundamentada. Então, a gente pode ir para um debate, a gente pode discutir com qualquer doutor. Por quê? Você está fundamentado em cima de uma lógica. E essa lógica, você vai encontrar aí os textos bíblicos que vai te fundamentar, não importa se no Velho ou se no Novo. Porque não é uma lógica sua. Não é uma lógica simplesmente construída por você. É uma lógica que você encontrou na Bíblia e a entendeu. Felipe? Então, pastor, era só para complementar também, a respeito do mérito assim, do homem, a gente podemos pegar o exemplo lá a parábola do fariseu e do publicano, que a gente vê que o texto em si, o fariseu queria se auto-colocar acima do publicano porque jejuava, porque dava o dízimo, porque orava, mas a vida dele não condizia com o que a Bíblia dizia, com o que a Sagrada Escritura dizia na época, né? Que às vezes eles falavam uma coisa, mas só que eles não cumpriam. Então, hoje em dia tá assim, porque tem muita pessoa que por ela jejuar muito, orar muito, ela acha que a salvação dela tá baseada nisso. Nossa, Felipe, parabéns aí, irmãos. Parabéns aí para todos vocês nas colocações, nos versos, né, no acréscimo daquilo que nós estamos falando. Isso é muito gostoso de nós juntos construirmos aqui uma lógica bíblica. Vocês vão aí inserindo versos, pensamentos, e a gente só vai reforçando o quê? A lógica bíblica. Bom, eu vou pedir à nossa irmã Viviane. Irmã Viviane, por gentileza, santa, ora ao Senhor para nós encerrarmos a nossa aula e segunda-feira nós continuamos aí examinando as Escrituras. Pode orar, irmã Viviane. Senhor, meu Deus, meu Pai amado e querido, mais uma vez nós nos apresentamos diante da Tua presença. Estamos aqui para agradecer esta noite, este momento de estudo. Que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, nos dar entendimento, conhecimento, sabedoria que vem do céu. Venha nos lapidar e capacitar, Senhor, meu Deus, cada dia mais dentro da Tua palavra da verdade. Que nós venhamos nos alicerçar, Senhor, meu Deus, naquilo que é verdadeiro, com fundamento. Em nome de Jesus, nos despede em paz. E que esse nosso final de semana seja abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Um bom feriado para todos aí. Até segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Amém, Pai do Senhor. Amém, Pai do Senhor a todos. Não tiver arrebatamento também, né, pastor? Por isso que eu falei, se ele nos permitir, né? Que pode acontecer o arrebatamento. Deus abençoe, irmãos. Fica na paz.